O Via Justiça de hoje é sobre precatórios. São as dívidas reconhecidas pela Justiça e não pagas pelo Estado. Elas superam 94 bilhões de reais, segundo o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Nossos convidados, o juiz Ramon Tássio de Oliveira, auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais na área de precatórios, e Dione Ferreira Santos, procuradora municipal de Belo Horizonte. Numa parceria da TV Assembleia de Minas Gerais com a AMAGES, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. O CNJ aponta desordem e descaso dos tribunais em relação aos precatórios. Como o senhor, como a senhora vê isso? Começando pelo senhor, doutor Ramon. Eu me lembro de um filósofo, Hegel. Ele diz o seguinte, que o acesso ao real, o acesso ao mundo, ele demanda um certo nível de conhecimento, uma categoria apropriada para que possamos ter esse acesso. Essa questão do descaso, da desordem, eu confesso para você que quem fez o exame foi o CNJ. Fica até difícil para nós falar algo a respeito, mas acredito que talvez essa desordem, esse descaso tenha alguma relação, embora eu não tive acesso aos dados colhidos pelo CNJ para tal conclusão, mas acredito que essa desordem, esse descaso tem relação então com talvez uma falta de estrutura, talvez uma deficiência dos tribunais, porque antes da emenda 62, e ela é de 2009, não havia, assim, um planejamento, um cronograma mais específico para os pagamentos dessa dívida de precatório. Pós a emenda, a coisa mudou, aí a responsabilidade dos tribunais agigantou-se, cresceu muito. Talvez essa desordem, esse descaso, estaria radicado nessa falta ainda de aparelhamento, de instrumental, de estrutura dos tribunais para que implementasse com todo o vigor, com toda a força essa emenda 62. Doutora Dione, como que a senhora vê essa desordem e esse descaso que o CNJ denuncia? Carlos, não sei se nós poderíamos chamar de descaso, mas é fato que hoje a máquina pública como um todo está desaparelhada. Do mesmo jeito que faltam médicos, do mesmo jeito que nós temos problemas no trânsito, há problemas no judiciário. A falta de servidor, a falta de juízes, há uma falta de infraestrutura. Então, talvez o melhor aparelhamento do Estado provocasse uma rapidez, uma celeridade no andamento dos processos como um todo, não só no momento de pagar o precatório. No Espírito Santo, um aposentado só recebeu precatório após 38 anos. A informação é do CNJ. Doutor Ramon, por que demora tanto para pagar? Veja bem, o precatório ele é o resultado final de uma demanda, de uma lide. Então há um processo, há uma sentença conclusiva nesse processo. Então essa sentença impondo ao poder público o pagamento de uma dívida, é a partir disso aí que o juiz requisita esse pagamento por intermédio do presidente do Tribunal de Justiça, e o presidente do Tribunal de Justiça comunica a dívida ao ente devedor para que ele inclua essa dívida no seu orçamento. Bom, para que se forme esse precatório, então tem todo esse tempo de tramitação processual. Não se deve responsabilizar apenas o precatório por toda essa duração de tempo. E nós sabemos, conforme disse a doutora Dione, existe toda uma falta de estrutura como um todo do judiciário para que as coisas aconteçam de uma forma mais rápida, mais célere. Mas, doutor Ramon, o senhor há de convir que 38 anos é praticamente uma vida. De fato, 38 anos é um tempo muito longo, mas o que nós precisamos? Aí eu também recorro ao Hegel. Ele diz o seguinte, que a pessoa, ela não existe por si só. Ela existe com as instituições.
Se há essa demora, então é uma falha institucional. O nosso eu ele não está sendo implementado de uma forma como deveria ser. Então, o aprimoramento das instituições certamente vai propiciar essa rapidez, esse tempo razoável para que as coisas aconteçam. Então, o tempo lá dos 38 anos não é só do não pagamento do precatório, é do não pagamento do precatório e da tramitação processual. Acredito que foi por isso que demorou tanto assim. Doutora Joana, a senhora acha que falta vontade política na autorização desse pagamento? Sobre um certo aspecto, sim, mas não só vontade política. Na verdade, é um problema dos entes públicos em gerenciar os recursos. Precisa se atender muitas demandas. Há muitas solicitações, há muitos locais para se alocar verba, para se colocar dinheiro. E muitas vezes esse dinheiro do precatório, ele acaba sendo utilizado em outras áreas. Há falta de recursos, na verdade. Agora, a Justiça determina o pagamento. O Estado não paga como deveria e deixa o precatório se arrastando pelo tempo. E aí eu pergunto para a senhora e para o senhor, por que a Justiça não age e exige o imediato cumprimento da decisão? Doutor Ramon. Veja bem, foi colocada aí a questão da vontade política. O que nós temos que entender por vontade política? Vontade política é aquele anseio não só de um ou de dois, é um anseio geral em busca do aprimoramento, de uma melhoria social. E nós deparamos com uma coisa trágica, de fato o seguinte: há escassez de recursos, isso aí é inegável. O precatório ele vem de um problema jurídico, um problema econômico e um problema social. O problema jurídico entra nesse aspecto que você está me falando, cumprir ou não a decisão judicial. Mas nós temos também um problema econômico. O problema econômico está sintonizado na questão da escassez de recursos. E o problema social, a aplicação e distribuição desse recurso. Muitas vezes, o administrador ele tem que fazer uma escolha trágica. Nós não podemos interpretar o direito fora do mundo. O mundo está no direito. Então, nessa escolha que ele tem que fazer, muitas vezes não sobra o recurso para uma determinada finalidade. Aí ele tem que fazer opção. Aí nós vamos, então, em cima daquilo que eu chamo de escolha trágica. Nessa opção que ele faz, alguma coisa fica por fazer. Mas o certo mesmo é o aprimoramento das nossas instituições. Nós temos que cumprir essas decisões judiciais, mas aí nós também não podemos debitar essa responsabilidade ao Poder Judiciário, porque o mundo interfere no direito. Qual que é a situação do precatório em Belo Horizonte, doutora Joane? A senhora que é procuradora municipal? Em Belo Horizonte, nós temos uma dívida que está avaliada hoje por volta de uns 400 milhões de reais, mais ou menos uns 1.000 precatórios ainda aguardando pagamento, e realmente é uma escolha trágica. E nós não podemos fugir do real, nós não podemos fugir da realidade. É por isso que a gente tenta implementar soluções para o pagamento dessa dívida. Também não vamos aqui defender a morosidade absoluta, defender o não pagamento, defender a inadimplência, sem outra qualquer tentativa. Belo Horizonte busca sempre, e nisso nós trabalhamos em conjunto com a Central de Precatórios, uma tentativa para viabilizar pagamento. Por exemplo, quando a dívida é muito alta, a gente propõe ao credor pagá-la de forma parcelada. São tentativas e buscas para fazer esse pagamento. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes.